Obrigado, antes de mais, é um prazer enorme poder transmitir, ter essa possibilidade de levar a radiografia do setor que eu dirijo, como diz bem, um setor que tem um lugar central nas responsabilidades que o Executivo tem. Durante os 50 anos, temos 3 domínios principais que nós devíamos dar o destaque. Domínio das estradas e pontes. Como sabemos, o nosso país tem uma rede de estradas muito grande. Ele está com 79.300 km de estradas. Em 1975, nós herdamos da antiga Junta Autónoma de Estradas de Angola, a GEA, a informação que naquela época o país só tinha 10.500 km de estradas asfaltados. Decorridos 50 anos, o país tem 26.500 km de estrada asfaltados, dos quais 15.000 são ligados à rede principal de estradas. A rede principal de estradas são aquelas estradas que ligam as capitais de várias províncias e que ligam o nosso país aos países vizinhos também. E cerca de 11.500 km de estradas são as chamadas redes secundárias, ou as redes municipais, que também comumente se chama de estradas secundárias e terciárias. Só aí é um avanço muito grande, porque permite não só uma melhor circulação de pessoas e bens, mas permite também, acima de tudo, alavancar os outros setores, para que setores como turismo, agricultura, minas, saúde e educação consigam desenvolver as suas atividades, precisam que haja circulação, e o nosso país tem servido nesse sentido. Acresce também a isto que nós hoje temos, pela nossa estatística, cerca de 4.900 unidades de pontes pelo país, em diferentes vãos. Pontes maiores, pontes médias, pontes menores também. Ou seja, essas pontes também facilitam, não é, a livre circulação de pessoas e bens. É um grande ganho no domínio das infraestruturas rodoviárias. Mas este é um eixo. O outro eixo é da habitação. Durante este período, estamos a falar durante os 50 anos, a estatística que nós podemos apresentar hoje, se entendemos que o país lançou um Programa Nacional de Urbanismo e Habitação e que cabia responsabilidades por 4 setores: o Estado, o ente público, que tem as responsabilidades também, o setor privado e as cooperativas e a autoconstrução dirigida, em que o próprio cidadão que recebe lotes pode também construir a sua própria casa. E na altura, em 2009, quando lançou-se este programa, havia um déficit habitacional muito grande, expressamente nos jovens. Bem, só o Estado, que na altura se previa que ele construísse cerca de 150 mil casas, só o Estado hoje já construiu 350 mil casas. Só o Estado. Quer dizer que dobrou as responsabilidades que ele tinha neste programa em si. Ao mesmo tempo, foi criando condições para que o setor privado pudesse também fazer o seu papel na construção e na venda de casas. Um exemplo que se pode dar da atuação do setor privado, se hoje formos ver o Talatona, é um exemplo em que o Estado disponibilizou terrenos infraestruturados, em alguns casos, e o próprio setor privado, por si só, foi construindo as casas, construindo, vendendo. No domínio da autoconstrução dirigida, o cidadão também fez o seu papel. Podemos citar vários exemplos, embora aí no domínio do cidadão ainda reconhecemos que há muita coisa a ser feita. Se estamos a falar do cidadão em si, vamos olhar um bocado para a zona do que fica, a zona do Benfica, a zona verde. O cidadão livremente fez as suas casas, conseguiu os seus espaços loteados. Ainda digo que há algum trabalho a ser feito, o provimento contínuo das infraestruturas, mas há aí um grande exemplo. Ou seja, neste domínio conseguimos reduzir o déficit da habitação, que era um dos desafios muito grandes que o nosso país também tinha. O outro domínio é o domínio do urbanismo, que é um domínio que ainda há muito trabalho a ser feito, ou seja, prover as nossas cidades
de planos de desenvolvimento cada vez maiores também. Nesse domínio é importante precisar a aprovação de instrumentos. A Lei de Terras, que foi aprovada em 2004, a Lei do Ordenamento do Território e Urbanismo, que foi aprovada no mesmo ano também, visavam, acima de tudo, disciplinar as intervenções do próprio Estado, do setor privado e do cidadão em si. Não havendo essas leis, nós teríamos uma dificuldade muito grande. Então, este é o outro ganho que o Estado aprovou, uma lei de terras, uma lei do urbanismo e a habitação, e faz com que, na verdade, hoje o país tenha, ainda há um grande trabalho a ser feito, mas tenham, acima de tudo, ordenado a maior parte dos investimentos que ele pudesse ter. Um outro domínio, que é o último mesmo, já que nós também sentimos como prioritário no nosso setor, era o domínio que tem a ver com a prevenção ou a proteção dos riscos ambientais e a vulnerabilidade que a nossa terra tem. Como sabem, nós tivemos que aprovar um programa de contenção e estabilização de ravinas. Isto, se não fosse feito, colocava-se em risco não só as grandes infraestruturas que o Estado tem. Todos nós temos exemplos que algumas centralidades corriam risco de desabar. Todos nós temos ciência de que alguns investimentos públicos, como centrais térmicas, como centrais de tratamento de água, corriam risco, e assim também alguns investimentos pessoais que as pessoas tinham. E aí foi necessário fazer este programa. Hoje nós estamos felizes porque conseguimos recuperar várias extensas áreas de terra que estavam com ravinas em estado de progressão muito grande, conseguindo nós, por um lado, preservar esses grandes investimentos que o Estado fez. Estou a falar de centralidades, estou a falar de centrais térmicas, centrais de captação de água, mas estou a falar dos investimentos do cidadão também. As suas próprias casas que tinham em risco e a vida destas pessoas também. Então foi um outro grande ganho que nós tivemos ao implementar este programa de proteção e de contenção das ravinas que o nosso país tem. Hoje podemos dizer que do levantamento que tínhamos na altura, 792 ravinas, que era o que o programa indicava, mais de metade dessas ravinas, porque cada um tem o seu estágio, aquelas que tinham uma progressão que representavam um perigo grande, hoje estão estabilizadas, e os terrenos onde eram áreas de ravina, hoje são aproveitados para o desenvolvimento da agricultura, para o desenvolvimento do turismo, para o desenvolvimento da habitação. Então, estes ganhos nós consideramos que o país fez, de facto, um papel importante durante os 50 anos, embora persistam, como é normal, desafios que vão prosseguir ainda nos próximos tempos também. Sr. Ministro, sabemos que o setor que dirige é dos mais dinâmicos nos últimos tempos. A ideia que se tem de que Angola é um canteiro de obras ainda permanece nos tempos atuais? Sim. Como nós podemos dizer, o setor é um setor que alavanca as atividades de outros setores. É um setor que concorre para o desenvolvimento, para o crescimento da economia nacional. É um setor que serve os outros setores e, por via disso, serve à economia e serve o cidadão também. É olharmos um bocado pelo país todo. Não só tem responsabilidades centrais, mas nas nossas províncias também, os nossos municípios, todos os entes públicos fazem obras. E os entes privados também fazem obras. Se olharmos, andarmos por Luanda, por outras províncias do nosso país também, nós temos a certeza que continuamos a ser um setor clássico de obra e transformamos o país, de facto, a um verdadeiro canteiro de obra, fazendo estradas, fazendo pontes, construindo habitações, fazendo planos de desenvolvimento urbano, implementando programas de contenção e estabilização de ravinas, e construindo habitações acima de tudo. Então, sim, continuamos a ser um setor considerado como um verdadeiro canteiro de obra a nível do nosso país. Qual tem sido o procedimento para a contratação pública? A lei é muito clara neste sentido. Nós temos que respeitar a lei, e aí estou a falar da lei dos contratos públicos. E o princípio central tem sido o concurso público.
Nós definimos primeiro qual é a obra, definirmos termos de referência, os cadernos de encargo e publicamos a nível do maior diário de circulação nacional, o Jornal de Angola, os termos para este concurso, estando aberto, obviamente, para todas as empresas poderem participar. Isto é o que a lei recomenda e nós temos seguido estes princípios da lei. No entanto, a própria lei também nos recomenda o princípio da exceção. O que é o princípio da exceção? Quando nós estamos perante as situações de força maior, imagina que surge de repente uma ravina que coloca em risco a vida das pessoas, fundamentalmente em tempos de chuva. A progressão da ravina é muito grande. Nós não temos tempo de organizar um concurso público como a lei prevê. Um concurso público, pelas suas etapas, leva 6 meses ou mais. Então, a lei também nos recomenda essa exceção, que é um procedimento rápido de contratação, a chamada contratação emergencial. É legal também, obviamente nós temos que seguir os processos, os termos da lei, que diz que temos de justificar que esse procedimento requer uma urgência. Então, nós seguimos a lei nesse sentido também, mas na maior parte das vezes, como disse muito bem, o procedimento é a contratação pública por via de concursos públicos abertos a todas as empresas que atuam no nosso país. Senhor Ministro, muitos jovens ainda alimentam o sonho da casa própria. Nós gostaríamos de saber quais são os critérios de acesso aos projetos habitacionais construídos pelo Estado. Bem, uma pergunta muito boa que eu acho que a maior parte dos jovens, e não só, devia obviamente ter em consideração. Há o Decreto Presidencial 278/20, que regula a forma de acesso das habitações construídas com fundos públicos. E esse decreto fixa cotas. Particularmente para os jovens está fixado 30% de toda a construção de habitação deve estar voltada para os jovens. Mas quando digo 30% específico só para os jovens, mas os jovens têm ainda outra forma. Por exemplo, há uma outra parte que é para o setor público. Mas o setor público não são só pessoas mais velhas, também têm jovens. Então, eles também podem, por via dessa cota do setor público, também poder ter o benefício. Há uma cota para o setor privado. Também por via desta cota, os jovens podem ter. Uma estatística que nós fizemos, considerando os 30% exato, só para jovens, e as outras cotas em que os jovens fazem parte, as nossas estatísticas apontam que 50% da construção de habitações têm sido atribuídas aos jovens. Obviamente isto não chega, o déficit habitacional continua grande, mas é preciso perceber porque é que ele continua grande também. Porque a taxa de crescimento da nossa população continua grande também. Ou seja, por um lado, resolvemos aos jovens de ontem, mas os jovens de hoje e de amanhã vão continuar a precisar que haja, de facto, a construção contínua. Daí que a autoconstrução dirigida é uma forma muito clara de que, na verdade, podemos reduzir esse déficit em que os jovens recebem lotes de terra e eles próprios, com o tempo, com o auxílio das ordens profissionais que trabalham connosco, vão construindo também a sua própria casa. Tem a responsabilidade do Estado, essa tem que ser sempre, o setor privado, quem tem dinheiro, obviamente pode ir comprar as habitações construídas pelo setor privado, mas ele também, querendo ter a sua casa própria, pode construí-la por via da autoconstrução dirigida em que o Estado cede os lotes. Quais são os grandes desafios do setor para 2025? Uma pergunta muito boa. O país tem uma rede de estradas muito grande. E nós já até hoje construímos e reabilitamos cerca de 26.500 km de estrada. O primeiro grande desafio é, mais do que construir estradas novas, é manter as estradas que existem hoje. Manter este grande património que o Estado tem. Um dos grandes patrimónios físicos que o Estado tem é o conjunto de estradas e pontes. Obviamente, manter esse património requer recursos.
E o grande desafio que nós temos, primeiramente, mais do que pensar em estradas novas, é manter as estradas que existem hoje. O outro desafio é continuamente ligar Angola aos países da região. Fundamentalmente, estamos a falar na parte sul com a Namíbia. Temos alguma ligação já estruturada via Santa Clara, mas também temos um trabalho agora que vamos fazer via Xangongo, Calueque e entramos pela Namíbia por Mainen. É um desafio que temos, ligar Angola aos outros países. Ligar Angola à Zâmbia. Temos por via do Mochico Leste, hoje Mochico Leste, a ligação entre Caínde e Pojimbe, mas também temos uma outra ligação por Caripande. Continua o desafio nesse sentido. Ligar Angola com a República Democrática do Congo. Temos, a partir da província do Zaire, a ligação pelo Louvre, por exemplo, que temos continuamente que melhorar a circulação naquela zona, melhorar a estrada e melhorar a ponte que lá existe. Temos a entrada também com a República Democrática do Congo pelo NOC. Também temos o desafio de continuamente melhorar aquela estrada. E temos também a partir do IS por Quembata, que também é uma necessidade que nós temos. Mas a nossa necessidade hoje, o grande desafio também é pelas autoestradas. Nós assinamos, Angola assinou com o grupo chinês CRBC, um grande grupo da China, que já tem feito autoestradas, não só em África, mas outras partes do mundo. Angola assinou, dizia eu, com este grupo chinês, o memorando e, posteriormente, o contrato que visa a elaboração de estudos e de projetos para a construção da primeira autoestrada em Angola, que é chamada Autoestrada Sul-Norte ou Norte-Sul, que sairá, obviamente, pela Namíbia, ligação Namíbia, Cunene, estamos aí a dizer, e vai, obviamente, pelo norte, desembocar na província do Zaire. E, posteriormente, teremos também a ligação via a ponte binacional que temos de fazer, ligando o Zaire à Cabinda também. Já temos esse memorando assinado, já há os estudos em curso e também, brevemente, nós já temos, digamos, o comprometimento com um grupo parte nacional, parte externa, para a outra autoestrada, cerca de 1.300 quilómetros, que vai ligar o oeste ao oeste do nosso país, ou seja, do Lubito ao Luau. E aí possibilitará, obviamente, uma ligação privilegiada com a Zâmbia e também um ramal que também pode ir pela República da Namíbia. O outro continuará a ser, continuamente, a redução do déficit habitacional. Como eu disse, a nossa população cresce continuamente e é um desafio de todos os dias prover infraestruturas para responder ao crescimento da nossa população também. Senhor Ministro, fala-se muito sobre a questão da fiscalização das obras e a necessidade do parecer do Laboratório de Engenharia. Qual é a opinião do Ministério sobre este assunto? Nós concordamos plenamente, é um desafio contínuo, dizer que nós estamos a reforçar a capacidade institucional do Laboratório de Engenharia de Angola. Nós investimos nos últimos anos cerca de 26, 27 milhões de euros no sentido de dotar o Laboratório de Engenharia de Angola com uma capacidade técnica, com uma capacidade de meios e com uma capacidade em termos de recursos humanos ao nível do que se exige hoje, para que ela possa ser o elemento central. Ao recebermos uma obra, o Laboratório de Engenharia de Angola tem a sua intervenção em dois domínios, em dois momentos. Um primeiro, antes da construção da obra, ele tem que fazer a análise dos materiais para esta mesma obra e dar um parecer positivo se os materiais que vão ser utilizados nessa obra respondem às especificações técnicas que asseguram uma maior durabilidade das obras. Um segundo momento que ela entra é depois da obra estar feita, ela tem que novamente fazer a inspeção, que nós chamamos o ato de recepção provisória por um lado e definitiva depois desta mesma obra. Ou seja, o Estado contrata uma obra, só o recebe,
se o Laboratório de Engenharia de Angola disser que esta obra está feita de acordo com as especificações técnicas. Não sendo assim, o Estado tem o dever de mandar corrigir os lapsos que se possam detectar nesta mesma obra. Hoje já temos um Laboratório de Engenharia de Angola que responde, mas não ainda ao nível do desafio que temos cada vez mais hoje. Não é só o desafio nas estradas e pontes. O Laboratório de Engenharia de Angola tem que entrar em tudo. Barragens, portos, aeroportos, caminhos de ferro, todas essas grandes obras públicas, o papel do Laboratório de Engenharia de Angola é necessário. A última visita que Sua Excelência, Sr. Presidente da República, realizou, uma visita histórica, a primeira de um Presidente da República ao Laboratório de Engenharia de Angola, deu-nos este conforto e nós estamos agora numa segunda fase no sentido de melhorar ainda mais os investimentos feitos a nível do LEA, a sua capacidade para responder aos desafios que temos hoje. Por outro lado, concordamos que continuamente nós temos que melhorar a qualidade das empresas de fiscalização. Nós temos o preceito que o fiscal tem que ser nacional, o fiscal tem que ser de Angola. O empreiteiro pode ser de qualquer nacionalidade, por exemplo, se o financiamento é da China, obviamente o empreiteiro tem que ser chinês. São os acordos que se têm. Se for português, também. Então, o fiscal é nacional e o nosso desafio é cada vez mais melhorar a capacidade dos fiscais que nós temos. E muitas vezes, quando detectamos alguma coisa que não é boa, esse fiscal vai na chamada lista cinzenta, não tendo a possibilidade de participar nos próximos concursos e lhe dar a possibilidade de ter mais obras também. Senhor Ministro, a nossa entrevista está terminada. Neste momento, sinta-se à vontade para deixar alguma mensagem para os nossos leitores, bem como os nossos seguidores nas nossas plataformas digitais. Então, eu deixo a mensagem central de que os feitos que o Executivo faz no domínio das obras públicas, do urbanismo e habitação são visíveis. Os desafios são grandes e muitas vezes temos que perceber, para fazermos as obras públicas, não é só termos a componente técnica, há uma componente importante que não pode ser dissociada, que é a componente financeira, que é a componente orçamental. E muitas vezes nós temos o desafio que precisamos de fazer isso, já é urgente, sim, mas para nós fazermos isto é necessário que tenhamos tempo para ir encontrar os recursos financeiros necessários para nós fazermos esta obra. Por exemplo, hoje o setor, na sua carteira de obras, 90% das obras são feitas via financiamento externo. Bem, a contratação de um financiamento externo, quer seja por via da China, por via de Portugal, Brasil, África do Sul, Alemanha, etc., são as grandes linhas que nós temos, leva no mínimo um ano. Quer dizer, se nós hoje falamos de uma obra, vamos fazer os estudos, os projetos, negociar o financiamento, fazer o concurso quando aplica-se, porque uma nota também que nós queremos dar, o princípio de uma das questões que fez-me, da contratação, exige que seja concurso público, mas sendo a linha de financiamento, ela vai se restringir às empresas daquele país. Por exemplo, nós temos a linha de crédito da China. Bem, obviamente não posso fazer um concurso público aberto a todas as empresas, mas restrito às empresas que estão, obviamente, reconhecidas pelo governo da China, que possam fazer obras públicas aqui também. Então, a mensagem é que o Executivo continua a fazer o seu papel, temos constrangimentos, sim, é verdade, mas nós mantemos o foco e vamos dando prioridade àquilo que é o chamado serviços mínimos. E um exemplo muito concreto é estradas de terra. Nós não podemos ter a ideia de que temos que asfaltar o nosso país todo. Em qualquer parte do mundo nós temos estradas asfaltadas e temos estradas de terra. Então essas estradas de terra, que são mesmo estradas de terra, porque têm soluções técnicas próprias para isso, são mais baratas, são feitas de forma mais rápida e obviamente permite-nos sempre ter uma economia de escala e com o mesmo dinheiro fazermos mais obras também. Esta é a visão que nós temos e ao cidadão
o contínuo apoio, porque nós recebemos do cidadão o retorno de que ao setor temos problemas na província X, no local Y. É importante nós termos esse retorno também. Da forma como recebemos elogios de que o nosso trabalho é feito, aí as centralidades, as estradas, também recebemos críticas construtivas que é necessário o setor fazer determinadas ações. Então, esta é a mensagem muito grande. Um setor como este de infraestruturas tem realizações, que nós já dissemos aqui, tem desafios que continuam numa visão de curto, de médio e de longo prazo.